nossa permanência aqui, nós possamos ser reabastecidos das melhores energias de que tanto necessitamos. Pedimos ainda aos leitores amigos que inspirem o nosso amigo Leandro, nossas palavras, que elas toquem a nossa alma e alimentem as nossas reflexões. Fica conosco, Jesus. E assim seja. Obrigado, Cris. É melhor, fica melhor para visualizar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Domingão de manhã, sempre bom a gente estar aqui reunido, ainda mais quando a nossa casa espírita ela tá cheia, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é bastante importante na nossa doutrina, tanto que ele perpassa diversas das obras básicas, né? Como, por exemplo, que eu foquei nessa apresentação, o Livro dos Espíritos, mas também a gente encontra trechos desse tema, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese também a gente fala um pouco sobre isso. E esse é um tema bastante relevante, assim, porque nós, enquanto brasileiros, vivemos uma sociedade extremamente desigual, talvez uma das mais desiguais, talvez não, né, é uma das mais desiguais do planeta, né, dentre os mais de 200 países que nós temos aqui na Terra. O Brasil se destaca por ser um dos países mais desiguais, com maior desigualdade social dentre os países que nós temos, né, no mundo. E esse tema ele é importante porque, querendo ou não, ele é um tema também que traz muito uma reflexão cristã sobre essa abordagem, né? A gente fala de desigualdade social, a gente está diretamente ligado com questões cristãs. Eu estava aqui antes conversando com a Cris, né, que é a presidente da nossa casa aqui, do Divino Mestre, e ela estava me falando sobre os trabalhos que o Divino Mestre, que a obra social do Divino Mestre tem desenvolvido junto com comunidades carentes aqui da cidade, né, aqui do nosso município, e não só um trabalho assistencialista, mas também um trabalho mais estratégico de tentar assessorar essas pessoas de forma que consigam resolver questões jurídicas, questões burocráticas, né, e que daí sim dá um direcionamento para essas pessoas. Então, esse é um ponto importante, é um ponto que nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, temos essa missão de auxiliar no progresso da nossa sociedade, não só no progresso muitas vezes material, mas também num progresso aí intelectual, moral, mas também resolvendo questões estruturais que aí sim destravam questões que vão beneficiar comunidades, beneficiar a população mais vulnerável. Então o tema da nossa palestra de hoje, né, é as desigualdades sociais e a nossa responsabilidade, mas tentando trazer esse tema sob a visão espírita, né? O que o Espiritismo fala sobre isso? Como que a gente aborda uma questão como essa, né? E como que o que a doutrina nos traz de perguntas e respostas para a gente fazer reflexões sobre esse tema, né? Bom, então primeiro, antes de tudo, é sempre importante a gente contextualizar, né, e a gente entender, estabelecer um entendimento comum do que são, né, as desigualdades sociais, né? A gente sabe que existem diversas formas da gente medir, da gente mensurar desigualdade social. Quando a gente fala sobre desigualdade, um dos principais indicadores que a gente tem para medir desigualdade social é um índice chamado índice de Gini, que ele mostra a questão de concentração de renda. Então, se vocês procurarem no Google aí, jogar a questão de desigualdade social, muitos dos trabalhos, dos artigos, das matérias que vai falar especificamente sobre esse índice de Gini, né? Que é um índice aí que mede a desigualdade social. E quanto mais próximo de mais desigual é uma sociedade. O Brasil está no top ali dos países mais desiguais nesse sentido. Então, quando a gente fala de desigualdade social, a gente não está falando, obviamente, só sobre uma questão de renda, né? A gente está falando também, né, sobre essas diferenças, né, que existem entre diferentes grupos, né, em termos de acesso a recursos, oportunidades, direitos, condições de vida, né? E isso vai criar um rebatimento de uma diferença de acesso, né, à renda, educação, saúde, moradia, oportunidade de emprego. Eu sou cientista social, né, eu sou sociólogo, e nos meus trabalhos acadêmicos, né, na maior parte deles, claro, tem outros trabalhos que não abordam essa temática, mas especificamente sobre, dentro da questão da sociologia, mais a sociologia urbana, né, que é o que eu estudo, eu trabalho muito com a questão da segregação socioespacial, né?
Então a gente está falando que o que é socioespacial? Uma segregação, uma separação entre grupos, né, dentro do espaço. Então a gente olha, por exemplo, a constituição de uma cidade, fala como é que estão distribuídos diferentes grupos dentro de um município, dentro de um estado, dentro de uma região metropolitana, como que a gente está aqui. Né? E a gente trabalha muito com esses dados. E a questão da desigualdade, a gente vê que ela tem um reflexo direto sobre os acessos a determinadas oportunidades. Então, por exemplo, uma pessoa que mora na periferia, né, numa periferia geográfica, digamos assim, geográfica porque aqui em São José a gente tem algumas peculiaridades. Né? As maiores não, né, mas as favelas mais conhecidas da cidade, que a maior favela fica no Rio Comprido, que é lá no extremo sul da cidade, mas as favelas mais conhecidas, que é a Santa Cruz, o Banhado e outras comunidades que tem aqui perto, elas estão no centro da cidade, né? Então seriam as periferias sociais e não as periferias geográficas. Elas não estão, né, nas bordas do município, nas franjas, né, urbanas, elas estão no centro. E a gente vê o quanto que você estar dentro de uma situação de desigualdade, isso causa uma vulnerabilidade, causa uma diferença no acesso a oportunidades. Né? Isso é muito patente. Desde a pessoa ela não ter um comprovante de endereço, por exemplo, no caso do Banhado, no caso da comunidade do Sapê aqui, porque não tem endereço, eles não têm fornecimento de energia, fornecimento de internet, fornecimento de água, é tudo feito de forma irregular, ou feito por meio de poço, ou feito por caminhão-pipa, então eles não têm isso, então você não tem como comprovar o local que você mora. Então você não pode, muitas vezes, emitir um documento, muitas vezes conseguir um emprego, conseguir alguma oportunidade, falar, onde você mora? Eu moro no lugar tal. Então às vezes a pessoa precisa pegar esse documento e entregar esse documento de outra pessoa. Então pega de um amigo, de um conhecido, para tentar mostrar onde que mora, mas não mora especificamente ali. Né? Essa é uma das questões. Quando as pessoas moram, por exemplo, em locais periféricos, né, geograficamente falando, a gente vê que o tempo de deslocamento dessas pessoas, né, até seu trabalho, até o estudo, é muito maior do que de pessoas que moram perto do seu local de trabalho. Elas não moram longe do local de trabalho ou de estudo porque elas querem, mas é porque é uma questão de acesso a essas determinadas localidades, que muitas vezes onde os empregos e onde a renda e o estudo está mais concentrado ali, são locais que tendem a ter, né, uma maior valorização imobiliária que impede que essas pessoas tenham acesso a esses locais. Então, é uma outra questão que a gente vê e que gera desdobramentos importantes. As escolas com as melhores notas aqui em São José de ensino, né? As que têm as melhores notas no ensino, elas não estão localizadas nas áreas periféricas, elas estão localizadas em áreas mais centralizadas, ainda que em torno de um centro expandido. Um outro dado curioso, que isso aí a gente precisa atualizar, ainda preciso trabalhar um pouco isso daí, que faz tempo que eu não olho, mas a localização dos centros espíritas em São José dos Campos, eles estão mais localizados no centro ou mais localizados na periferia? Eles estão mais localizados no centro. Nós estamos no centro geográfico da cidade, tem um centro espírita aqui perto, tem outro centro espírita tá para lá. Então, assim, a gente vê que há uma concentração nos centros expandidos ou nos centros das regiões geográficas do município desse tipo de equipamento que é um centro espírita. Então, nas áreas periféricas mais distantes, nós não temos uma presença espírita. Isso a gente consegue mapear, isso está mapeado, eu já até apresentei aqui. Então, essa questão de desigualdade social dentro da sociedade brasileira ela é bastante importante. Ela é uma situação que ela é transversal à nossa Constituição enquanto sociedade dentro deste país. Né? Mesmo nós estando vivendo num estado que ele é dos estados mais ricos, é o estado mais rico da federação, um dos municípios mais ricos do Brasil, essas situações ainda perpassam e são quase que permanentes ao longo da história do município aqui. Então são questões que muitas vezes têm mais de 100 anos e que nós ainda estamos discutindo isso. Questão de moradia do Banhado, por exemplo. A comunidade lá tem quase 100 anos de existência e ainda hoje a gente está discutindo essa questão. Não se resolve isso. Né? Então nós temos problema e essa é uma questão importante que ela perpassa todas as dimensões da nossa sociedade brasileira e aqui em São José dos Campos não é diferente. Né? Bom, então só alguns dados, né, sobre o Brasil, só para a gente contextualizar um pouco essa questão da desigualdade social. Né? Aqui eu trouxe mais essa questão da estratificação de renda, de um dado de 2022, né, mas que 10% dos mais ricos ganham quase 60%, né, da renda nacional total. Os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos do que os 10% mais ricos. Né? A metade mais pobre do Brasil possui menos de 1% da riqueza do Brasil. Ou seja, a gente tem aí, né,
os mais pobres, a metade desses mais pobres, né? A metade mais pobre do Brasil, se a gente olha uma pirâmide assim, né, a gente pega aquela base da pirâmide lá, que seriam os mais pobres, eles possuem menos de 1% da renda do país. E o 1% mais rico, ele possui quase a metade da fortuna patrimonial brasileira, né? Então, assim, pensando aqui sobre o aspecto espírita, vocês acham, por exemplo, que essas questões são relevantes dentro da doutrina e dentro de uma explicação e de um olhar cristão dessa questão? O que vocês acham? É importante, né? Porque se a gente pegar lá, desde os tempos de Cristo, né, a gente vê que a gente enxergava essas desigualdades, essas dificuldades entre as pessoas, né? Não é uma coisa, não é uma novidade propriamente dita dentro das sociedades humanas uma questão como essa, né? Mas, né, qual será então que é a visão espírita sobre as desigualdades, né? O que será que a doutrina espírita ela traz para a gente? Uma coisa que eu acho interessante é que o espiritismo, eu sempre falo isso, né? As questões abordadas por Kardec na codificação, elas são muito completas e são muito abrangentes, né? Então, Kardec, nas suas obras, né, nas obras da codificação, nas obras básicas, a totalidade de questões que o Kardec ele abordou é muito ampla, né? É muito grande. Ele conseguiu abarcar ali uma grande quantidade de questões que, mesmo questões mais atuais, que não foram abordadas ali nas obras básicas do Kardec, nós conseguimos encontrar respostas, porque são questões de cunho moral que nós podemos fazer reflexão à luz da doutrina espírita. Então, uma questão de modificação de genes de animais para atender os seres humanos. Isso não está no Livro dos Espíritos, não está lá no Evangelho, no Céu e Inferno, não está. Mas como que a gente pode interpretar essa questão sobre o viés espírita, sobre um olhar espírita? Se a gente olhar lá, Kardec abordou essas questões, da questão da ética no tratamento com nossos irmãos, sejam eles humanos ou não humanos, a questão de como a nossa conduta na sociedade, o que a gente deve fazer, a questão do bem-estar, enfim, uma série de questões Kardec abordou e que nós conseguimos refletir sobre isso. E a questão da desigualdade social, por mais que seja um tema que não é propriamente novo, mas é uma questão que está sempre muito ativo, né, muito presente na nossa sociedade, ela perpassou também as obras do Kardec. E é importante a gente citar que, especificamente, o Livro dos Espíritos, ele é de 1857, ele é de quase 2 séculos atrás, e que essas questões que Kardec perguntou ainda hoje são super importantes para a nossa realidade. Então, são questões que são contemporâneas, mesmo tendo quase 200 anos, na qual elas foram aí perguntadas aos nossos irmãos desencarnados aí, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 803, o que Kardec ele pergunta? Todos os homens são iguais perante Deus? O que vocês acham em relação a essa pergunta? Todos são iguais ou ou existem diferenças entre os homens? Perante Deus, sim. Perante Deus, sim. Então, o que os Espíritos respondem? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, a primeira pergunta é justamente essa. Somos todos iguais? Perante a Deus, sim. Mas nós somos todos iguais enquanto espíritos encarnados nessa experiência terrena no planeta Terra? Não. Nós temos que lembrar que nós somos espíritos individuais. Nós somos princípios inteligentes individualizados. A minha trajetória é diferente da dela, nós somos espíritos diferentes. Porém, aos olhos de Deus, nós somos iguais. Nós não temos privilégios, nós não temos vantagens nem desvantagens. Tanto que, se nós pegarmos as leis naturais, a gente voltar algumas questões, nós estamos nas questões 800 e pouco, se a gente voltar das leis naturais, eu não me lembro, acho que questão 500 e pouco, 600 e pouco, do Livro dos Espíritos, a gente vai ver, né, as leis divinas, que justamente é falado que tem uma série de leis ali que a doutrina espírita vai aprofundando, explicando e, de fato, fala, olha, perante Deus, onde estaria a lei da justiça, por exemplo, né? Onde que estaria a justiça divina se criassem princípios inteligentes que tivessem um tem um privilégio e outro não? Onde estaria a justiça de Deus nisso?
né? Qual seria a justiça de Deus se ele criasse um espírito que já nascesse perfeito e outro que nascesse imperfeito, para passar por provas e expiações, enquanto o outro já teria ali seu caminho nessa direção abreviado, porque ele já seria um espírito de luz. Então a doutrina traz esse conhecimento para a gente, traz essas explicações para a gente, né? E ela mostra para a gente que nós somos, aos olhos de Deus, espíritos, nós somos iguais, porém somos espíritos, né? Aí com o espírito com E maiúsculo, né? Enquanto espíritos eternos diferentes, com trajetórias diferentes, com projetos singulares de evolução, porém esses projetos eles tendem, ao longo do curso das nossas inúmeras reencarnações, das nossas evoluções e ao longo de todo o nosso período evolutivo, chegar lá na frente nós queremos estar, né, nós iremos estar como espíritos evoluídos em um planeta menos problemático, digamos assim, ou menos material como o planeta Terra, né? E estaremos em um ambiente mais evoluído, um ambiente, né, e nós mesmos seremos espíritos mais evoluídos. Então, quando Kardec ele faz essa pergunta, é bem interessante, né? Porque ele está perguntando ali, existe uma distinção? Isso está diretamente ligado a essa questão das leis naturais mesmo da doutrina espírita. A gente fala, olha, a gente tem que pensar na questão da justiça divina, né? Bom, e aí o Kardec, nessa pergunta, ele faz um comentário, né? Então ele pergunta para os espíritos respondem e o Kardec depois faz um comentário que está aí no Livro dos Espíritos, né? Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, todos estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre, né? Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele, né? Eu não sei quem que tem familiaridade com o Livro dos Espíritos, é bom. O Livro dos Espíritos ele é bem fácil de ler, né? Eu sempre faço propaganda do Livro dos Espíritos, né? O pessoal que conhece já sabe. Porque o Livro dos Espíritos ele é uma obra bem básica e ele é bem tranquilo de ler. Tem 1019 perguntas ali. Então, se você pegar e falar assim, vou ler aqui 2 perguntinhas por dia, rapidinho você termina de ler o Livro dos Espíritos. Eu garanto que você começa a ler mais, né? Porque você fica curioso com o desenrolar das perguntas, porque são temas todos interligados, né? E são bem separados, é bem legal assim de você entender. Há uma interligação, mas ao mesmo tempo são blocos separados de perguntas que você consegue, eu quero entender a relação do espiritismo com questões morais, por exemplo, tem lá, o que ele vai falar? Quero entender quem que foi Jesus na visão espírita, tem lá. Então, o Livro dos Espíritos, ele é muito importante. Então, se alguém ainda não leu, não teve contato, não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa chegou agora na doutrina ou está há mais tempo e não teve oportunidade, consulta o Livro dos Espíritos, vai lendo aos pouquinhos, porque esses conhecimentos são bem legais. E o importante é que porque nem eu falei, tem as perguntas, as respostas e tem comentários também, que nos ajudam a entender e aprofundar mais as questões que o Kardec trouxe para a gente, né? Bom, aí lá quando a gente passa pela pergunta 804 a pergunta 805, ele continua desenvolvendo esse tema, né, dessa questão das desigualdades entre das oportunidades, das igualdades e desigualdades entre os homens. Tem uma pergunta que é bem interessante, que o Kardec ele fala assim, os homens então, se eles são todos iguais diante de Deus, eles vão ser todos iguais dentro do planeta Terra, né, nessa encarnação? Especificamente sobre a questão de riqueza, tudo mais, vão ser iguais? O que os espíritos respondem para a gente? Falam não, porque se são espíritos encarnados diferentes, obviamente que nessa experiência terrena, esses espíritos vão ter habilidades diferentes também e aptidões diferentes. Então, um pode ter uma aptidão que ela é mais valorizada na sociedade e, por conta disso, ele vai receber um pouco mais, ele vai ter uma oportunidade melhor, ele vai ter alguma coisa melhor. E isso é fundamental também a gente entender. Aqui não está falando que vai ser todo mundo igual, vai ser todo mundo, né, digamos, um padrão dentro da sociedade. Isso não, porque não existe isso, né? Em local nenhum existe isso. Então, o Espiritismo traz também essa concepção. Ele fala, olha, são pessoas diferentes, que pensam diferente, que terão oportunidades diferentes ao longo de suas trajetórias. E por conta disso, essas desigualdades, elas serão naturais entre as pessoas. Mesmo a questão de uma desigualdade de renda, uma desigualdade material. Porém, o que a gente vê dentro das sociedades humanas é que nós temos um problema com a questão. Isso é uma questão chave que a gente vai falar mais para frente, né? Mas que é
que quando é perguntado aos espíritos quais são os principais problemas, as principais chagas da humanidade, que eles respondem. Falam, olha, é o orgulho e o egoísmo de vocês. Então vocês são orgulhosos, vocês querem se sobrepor aos seus irmãos humanos encarnados e de forma egoística, né, de forma que vocês só pensam em vocês mesmos, vocês acabam criando esses mecanismos, né, é um ciclo vicioso no qual você quer acumular para aparecer mais e esse apego que nós temos ainda por conta do nosso estágio evolutivo enquanto seres humanos ao material, porque nós somos extremamente materialistas, nós somos ainda uma matéria pesada aqui encarnada na Terra e não que não seja importante nós termos o bem-estar, nosso bem-estar social. Inclusive, no Livro dos Espíritos, é perguntado isso, fala, tem que repreender quem está buscando uma melhoria nas suas condições sociais, no seu bem-estar? Fala, não. As pessoas têm direito, têm todo o direito de ter seu bem-estar social, têm todo o direito de ter seus bens materiais, não tem problema nenhum. A questão ela não está aí, né? Porque nós precisamos de um bem-estar, de lazer, de cultura, de comida boa, essas coisas, para sobreviver. Agora, a questão não está nisso, a questão está, e os espíritos respondem isso também. Esse materialismo exacerbado que a nossa sociedade ela fomenta, que fez com que nós criássemos uma sociedade nesse modelo é que é o problema. Que nós focamos muito no material e muito pouco nas questões morais e espirituais. E esse acúmulo cria aquele cenário que eu passei 2 slides atrás sobre as desigualdades no Brasil. Você tem muita concentração de renda no país, o que cria uma série de distorções, não só no país, mas no planeta Terra como um todo, que cria uma série de distorções e que isso gera uma exclusão, uma exclusão enorme de uma parcela da população, né, de parcelas enormes da população. Então, quando a gente fala sobre isso, é óbvio que vão ter diferenças dentro da sociedade, porque nós sabemos que não são todos iguais, então essas diferenças vão ser naturais. Porém, a questão da concentração de renda, essa questão do fomento do materialismo que produz essa desigualdade, isso sim é um grande problema, né? Aí a gente vai ver o que é perguntado lá, então, na questão 806, né? É da natureza, né? Então é uma coisa natural, né? A desigualdade das condições sociais. Quando ele fala da lei da natureza, é da lei de Deus que essas desigualdades sociais sejam, a existência dessas desigualdades sociais? O que vocês acham? A gente falou aqui, né? Se a gente voltar lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, o que eles falam para a gente, os espíritos lá? Somos todos iguais perante Deus. Teremos diferenças de aptidões ao longo da nossa trajetória. São diferentes. Agora, produzir uma desigualdade das condições sociais. Talvez uma desigualdade mínima, possivelmente sim. Porque a gente vai ter diferenças culturais, diferenças, enfim, né, de todos esses mais de 200 planetas aqui na órbita terrestre. Porém, o que a gente vê, especificamente sobre essa questão da desigualdade social que ele está perguntando aqui, é justamente sobre essa diferença mesmo, né? De, um tem muito, outro tem pouco. Essa desigualdade absurda que nós temos dentro da nossa sociedade. Aliás, o Brasil, né, ele não é uma sociedade desigual à toa, né? Nós tivemos aí mais de 300 anos de escravidão dentro do país, que é assim, uma desigualdade absurda, né, uma violência absurda, e nós ainda carregamos muito dessa chaga, né, ao longo da nossa jornada aqui desse país. Então, assim, nós criamos a sociedade com base em diferenciação, em exclusão, em escravidão, enfim, uma série de problemas. E corrigir esses problemas é uma missão que nós temos, mas não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, né? Então, vamos lá. Na pergunta 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? O que os espíritos respondem? Não. É obra do homem e não de Deus, né? Porque isso aqui vai diretamente de encontro à questão das leis divinas e à questão da justiça divina, né? Então, Deus criaria alguém, não, isso aí vai ser pobre, vai passar fome, vai ser porque sim, de propósito, né? Vai ficar lá enquanto o outro não. A gente tem que pensar e raciocinar sobre uma linha espírita que nos traz respostas sobre isso. E essa pergunta ela é muito importante, né? Fala, olha, é natural? Ele fala, não, é uma criação do homem, não de Deus. Do ponto de vista espírita, então, a desigualdade material ela é consequência da imperfeição humana, né? Qual é a imperfeição humana? E quando a gente pergunta para os espíritos qual que é o principal ponto aí, eles falam o egoísmo e o nosso orgulho, né? Porque nós temos essa coisa, como eu falei anteriormente, né, de concentrar, mas se eu tiver um carro melhor, eu vou aparecer mais, se eu tiver, sei lá, um celular melhor, vão achar que eu tenho mais dinheiro, enfim, a gente tem
em vez da gente focar no nosso modelo de sociedade uma questão diferente dessa questão material, a gente vê pelo contrário. Hoje está muito mais forte isso, muito mais presente isso. Questão de ostentação, rede social, blá blá blá, preciso postar que eu viajei, preciso postar que eu comprei não sei o quê. Isso é irrelevante. Isso é irrelevante na nossa jornada enquanto espíritos encarnados. Irrelevante. São besteiras, distrações que nós temos e que fazem com que nós nos percamos no caminho correto da nossa evolução. Porque isso, quando a gente desencarnar, nada disso a gente vai levar, né, para o plano espiritual. E essa bagagem que a gente adquiriu aqui de bens materiais não vai adiantar de nada ao longo da nossa bagagem evolutiva enquanto espíritos eternos. Vai ser dentro das nossas milhares ou quem sabe milhões de encarnações, nós não sabemos, esse ponto de a gente enriqueceu e teve muita coisa aqui, não sei o quê. Isso é ínfimo. Que isso não tem importância nenhuma dentro de toda essa bagagem. Mas o que você fez com essa oportunidade que foi dada, o que você fez com essas com esses bens, o que você praticou ao longo dessa jornada, isso sim vai ter peso na sua evolução espiritual. Né? Bom, aí na questão ainda 806 tem o item A. Né? E o que o item A ele traz para a gente? Essa desigualdade desaparecerá um dia? Então a gente está falando aqui, existem desigualdades sociais, nós enquanto espíritos encarnados somos diferentes uns dos outros, porém, nós criamos, como a pergunta anterior respondeu, que desigualdades entre os homens, isso daí não é uma obra de Deus, é uma obra dos homens, algo que os seres humanos, por conta do orgulho e do egoísmo e desse apego material, criou essas desigualdades, essas diferenciações e separações dentro da nossa sociedade humana. Daí ele pergunta, mas isso vai desaparecer um dia? O que vocês acham? Essa questão das desigualdades. A desigualdade social, como a gente conhece hoje, ela vai desaparecer uma hora? Sim ou não? Bom, vamos ver o que os espíritos respondem pra gente. Né? Eles falam, só as leis de Deus são eternas. Né? E eu gosto do livro dos espíritos, aliás, de toda a codificação, né? Que as respostas são bem assim, às vezes dão umas pancadas para a pessoa acordar, né? Então você está lendo lá, daí ele fala assim, mas vai desaparecer um dia? E você nem está esperando por isso. Daí eles falam assim, né? Só as leis de Deus são eternas. Então assim, ok, nós entendemos esse ponto aí, né? Já deu uma na gente. Então ele fala, não às vezes desaparecer pouco a pouco, todos os dias, essa desigualdade desaparecerá justamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito, né? Então, estou aqui encarnado, né? Aí fui lá, trabalhei mais, ajudei mais, fiz isso, fiz aquilo. Tem algum problema eu querer dizer, vou comprar um telefone melhor, vou comprar um carro melhor? Não tem problema. A questão não está nesse ponto específico. A questão está que hoje a gente vive num ciclo disso daí, que é só isso, né? Então você tem que comprar, você tem que ter, você tem que acumular, você tem que ser mais rico, você tem que ser melhor. É isso. E isso vai criando essas distorções. E aí, por conta de a gente viver num planeta de recursos finitos, obrigatoriamente nem todos poderão ter acesso a esses bens. Né? Então isso é um problema. Né? Ele fala, chegará o dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, isso Kardec perguntou lá em 1857, no Livro dos Espíritos, quase 200 anos atrás, né? E olha a resposta que eles deram para a gente. Né? Então, essas são perguntas que parecem ser bastante atual. Né? Se a gente parar para pensar hoje, isso aqui é bem atual. Né? É bem algo contemporâneo da nossa vivência, da nossa existência aqui na Terra. Né? E lá na pergunta 807, então, do Livro dos Espíritos, né? Ele fala, que deve pensar dos que abusam da superioridade das suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? O que eles falam? O que os espíritos respondem? Merecem anátema. Daí eu coloquei entre parênteses só para facilitar, né? Que é condenação, uma repreensão severa. Né? Fala, ai deles, serão, a seu turno, oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito aos outros. Né? Então, assim, só uma coisa que a gente precisa também trazer aqui para a gente refletir. Né? Sempre falo muito dessa questão
que dentro da doutrina espírita a gente às vezes cria um falso determinismo, né? Esse falso determinismo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Então, por exemplo, tenho minha empresa lá, eu sou um chefe implacável com meus funcionários lá, eu detono todo mundo, eu humilho os funcionários. Significa que na próxima encarnação, então, eu vou ser um funcionário oprimido, que vou passar por tudo isso, que eu vou sofrer? Não. Tá, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse determinismo. O espiritismo, a doutrina espírita especificamente, né, aqui no Brasil, a gente tem muito essa coisa. Nessa encarnação eu fui lá e matei um cara com tiro. Na próxima encarnação eu vou morrer com tiro. Eu tomei uma facada nessa encarnação. Tomei uma facada aqui nessa encarnação ali na rua. Nossa, tomei uma facada. Por quê? Porque na outra encarnação eu dei uma facada em alguém. A gente tem, dentro da doutrina espírita aqui no Brasil, muito essa questão de você estabelecer, né, relações diretas de tudo. E não é assim que funciona. Eu trouxe essa resposta aqui, até quando eu estava montando esses slides, falei, não, deixa eu falar sobre isso, porque fala assim, então eu fui um funcionário submisso nessa encarnação, trabalhei numa empresa, meu chefe era muito chato, mas estou tranquilo, porque na próxima encarnação eu vou ser o chefe e vou poder fazer isso. Não, né? Não. Então, assim, não é assim que funciona, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse determinismo, porque a gente vê muito isso no espiritismo. Nossa, a criança morreu queimada lá. Não, é porque na outra encarnação ela era um romano que queimou não sei quem. Eu falo, não, para com esses, né, tentar estabelecer essas conexões diretas entre uma coisa e outra, que não é assim que funciona, né? Porém, quando ele fala, né, sofrer tudo que tiverem feito sofrer aos outros, muitas vezes não vai ser em uma encarnação, vai ser ao longo de várias encarnações, muitas vezes não vai ser numa situação dessa, então, o cara era rico e ele humilhava lá as pessoas que eram pobres. Significa que na outra encarnação ele vai ser pobre e ser humilhado por rico? Não necessariamente. Pode ser que ele continue sendo rico em outras encarnações e seja humilhado de diferentes formas, sendo rico naquelas encarnações. Pode ser que ele seja uma pessoa muito esclarecida, muito estudada e que seja humilhado de alguma forma ou que passe por experiências que o façam aprender que aquele não é o caminho. Então esse determinismo da gente achar ele era rico, humilhou o pobre, vai ser pobre, vai ser humilhado. Não, isso não acontece, isso não existe. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque se a gente parar para pensar que as nossas trajetórias elas são diferentes, enquanto espíritos diferentes, ao longo das nossas múltiplas encarnações, isso não faria muito sentido, nem sobre a justiça divina. Então, se a gente raciocinar sobre a doutrina espírita, sobre o viés espírita, a gente vê que não tem, né, que isso não faria sentido. Então, cada um segue o seu caminho, a gente não sabe como que foi as nossas encarnações passadas, como serão as futuras, as provas que a gente vai passar, as expiações que nós passaremos. Então, esse determinismo ele não vale. Porém, o que fala aqui, no que eles estão falando de fato, se a gente hoje tem uma determinada postura, a gente vai precisar corrigir isso ao longo do tempo, né? E essa correção, entre aspas, ela pode ocorrer, né? Essa expiação, essa depuração dessa condição pode ocorrer de diversas formas, né? Não existe uma forma específica somente, né? E aí, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, a gente tem uma passagem, lá, um capítulo no caso, né, aqui o capítulo 16, né, que ele fala, não se pode servir a Deus e a mamão. E é legal ler esse capítulo, o Evangelho deve ter por aqui. É um livro também bem legal, quem faz o Evangelho no Lar, né, sabe aí, quem já leu o Evangelho sabe também, que é uma obra bastante interessante, porque ela traz a visão espírita do Evangelho, mas sobre o olhar e aprofundando a questão moral. Porque para o espírita pouco importa, pega passagens, né, do Novo Testamento, enfim, do Velho Testamento, questões de costume, questões de, você não pode cortar cabelo, não pode cortar barba, não pode isso, pouco importa, isso para a gente não faz o menor sentido. São questões históricas e que para a gente não cabe discutir. Só que se a gente pegar e entrar, aliás, cabe discutir, mas não ficar se aprofundando em termos, né, da doutrina nisso, mas se a gente pegar as questões de fundo moral e aquelas que nos auxiliam na nossa evolução, na evolução da sociedade, na nossa condução e na nossa melhoria, o Evangelho segundo o Espiritismo ele traz esse aprofundamento moral. Então o Evangelho também é interessante, ele é a segunda obra, né, se não me engano, acho que é a segunda ou terceira, publicada agora, não lembro, pelo Kardec, e ele traz, de 1861, né, e ele traz essas reflexões sobre essas questões morais, né, e aí ele fala pra gente, né, que não se pode servir a Deus e a mamon. A riqueza e a pobreza são provas difíceis, né? Então, ao mesmo tempo, fala, a pessoa está passando por uma privação material, muito difícil. Mas muitas vezes a pessoa que está tendo uma abundância material também está passando por uma provação ali. Mesmo que às vezes ela não saiba, ela não sinta essas privações de forma tão intensa quanto nossos irmãos que passam por uma situação
mais de desfavorecimento nesse aspecto, ela também muitas vezes está passando ali por uma provação, porque ela tem que resistir a alguma questão, tem que resistir a alguma tentação, está passando por questões que nós não enxergamos, né? E ajudar o próximo e criar a oportunidade de combater essa miséria. Então, de fato, tentar servir seguindo as leis divinas o máximo possível e não seguir, né, digamos, as leis terrenas que a gente sabe que por conta desse sistema que nós vivemos, a gente é impelido a todo momento a estar acumulando bens, enfim, focar no material, né? Então cada um colhe o que semeia, mas isso não justifica a indiferença. Então, como a gente viu, nós temos diferenças de aptidões. Como eles falaram lá 2 perguntas atrás, vai restar somente as desigualdades por mérito, e aí sim, uma, entre aspas, meritocracia real, né? Cara, então eu trabalhei mais, me esforcei mais, de fato, porque as condições serão iguais a todos, eu posso usufruir de algo um pouco mais do que, como a gente vê hoje, eu falar de meritocracia, por exemplo, que nasci numa família, que me deu todo amparo, toda estrutura, que morei em lugares bons, estudei nas melhores escolas, tudo mais, chegar lá e falar, mas eu estudei bastante, por isso hoje eu moro em tal lugar, tenho tal carro, e você, azar seu. Mas qual que é o contexto dessa pessoa? Qual que é o contexto de vida dessa pessoa? O que ela passou? Qual que é a trajetória dela? Coisas muito sutis, muitas vezes mudaram muito a vida dessa pessoa. Por exemplo, qual que é o tom de pele da pessoa? Isso influencia. Qual que é o lugar que essa pessoa mora? Qual que é o sexo ou o gênero dessa pessoa? Isso influencia. Tudo isso cria desigualdade de oportunidade para as pessoas. Então a gente falar, né, dessa questão, né, de meritocracia, quando os espíritos falam lá do mérito próprio, aí sim é um mérito real, do mérito do seu trabalho, né, em um ambiente que nós não temos mais essa questão muito forte da desigualdade. Então cada um colhe o que semeia, né? E o orgulho é o grande causador dessas desigualdades. Porque a gente vê que as pessoas se orgulham dos seus bens materiais. Muitas vezes sua vida moral, sua vida pessoal está destruída. Mas a pessoa sente necessidade, nós sempre falo isso, né? Você vai ler uma notícia na internet, no celular, em qualquer lugar, você tem propaganda de consumo em volta. Você vai ver um jogo de futebol, e para mim isso daí está virando uma atividade, assim, eu não aguento mais, porque você, vamos ver um jogo de futebol? Vou na casa do amigo lá. Putz, a camisa do futebol, né? Com propaganda, é um negócio de propaganda, é tal coisa com propaganda, é propaganda, é propaganda. No intervalo é só isso, assim. Você fala, meu, é o tempo inteiro, né? Você querendo, vender, querendo fazer isso. Eles ficam impelindo as pessoas o tempo inteiro, né? A fazer, a consumir, a fazer práticas, inclusive esse negócio de aposta. Então, assim, coisas muito nocivas para a sociedade, né? E as pessoas sentem orgulho, falam, olha só o que eu consegui, olha só o que eu fiz, olha só o que... Enfim, né? E são chagas que nós arrastamos ao longo da nossa evolução. E, como nós sabemos, que são um dos lemas da doutrina espírita, né? A caridade é a chave de tudo. Então, não é só a caridade da gente entregar aqui, chegar uma pessoa, pedir alguma coisa, você dá uma moedinha para a pessoa. Essa é a caridade fácil de se fazer uma doação, essa é fácil de você ir lá e fazer. Agora, a caridade de você ter o olhar, de enxergar esses problemas e de trabalhar para diminuir, mitigar ou tentar melhorar essas questões, isso sim é uma caridade. Você enxergar o seu diferente, né, como seu irmão, enxergar uma pessoa aí que está numa determinada situação difícil como seu irmão, e aí sim pensar nessa pessoa e ter uma empatia real com essa pessoa, isso sim é caridade, é essa caridade que a doutrina espírita ela prega que a gente siga, né? Então, partindo aqui sobre a questão da responsabilidade coletiva, nós temos uma responsabilidade enquanto espíritas. Lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a passagem que chama Os Trabalhadores da Última Hora, capítulo 20 do Evangelho. E esses trabalhadores, quando ele fala de trabalhadores da última hora, ele fala lá, tem um dos pontos, dos itens desse capítulo, é a missão dos espíritas, né? Ele fala qual que é a missão dos espíritas. Ele traz algumas reflexões, mas ele fala basicamente, a missão dos espíritas é ide e pregai. E aí eu sempre falo, não é eu pregar e subir a rua aqui, ali na Praça do Sapo, e ficar lá pregando com o evangelho na mão e tentando converter alguém. Mas nós, enquanto espíritas, que estamos tendo essa oportunidade de um esclarecimento, uma fé raciocinada, que a gente pode debater diversas questões dentro da casa espírita. É pegar essas questões e tentar multiplicar na sociedade esses conhecimentos que nós trazemos enquanto espíritas, né? E tentar, por meio disso, provocar melhorias reais e resolver problemas reais dentro da nossa sociedade. Então, os espíritos respondem isso. Eles falam, qual que é a missão dos espíritas? Ide pregai. Né? Então vai lá e atua na sociedade de uma forma que vocês consigam melhorar a sociedade auxiliando na sua evolução. Que nós consigamos passar
desse estágio evolutivo que nós estamos, de planeta de provas e expiações e que parece ainda tão distante, a gente conseguir chegar no mundo de regeneração. Então, o que ele fala pra gente, né? Fora da caridade não há salvação, o lema da doutrina espírita, mas é importante entender que caridade é essa e trabalhar, se aprofundar um pouco nessa noção. A nossa responsabilidade, né? Então, pelas nossas condições sociais, que ajudamos a criar ou manter. Então, enquanto espíritas, refletirmos sobre isso, o que a gente está ajudando a manter, a perpetuar e o que a gente está ajudando a fazer. Então, Leandro, eu acho assim, aí está dizendo, somos responsáveis pelas condições sociais. Quer dizer, eu acho que eu não sou responsável pela condição social que existe hoje. Porque eu acho que as oportunidades são para todos. Todos têm oportunidade. A diferença é que como que cada um encara essa oportunidade. Por exemplo, dando exemplo, na minha adolescência, mas eu era bem pobre. Eu terminei o ensino básico e meu sonho era fazer uma faculdade. Meu pai não tinha condições de pagar uma faculdade para mim. Com 16 anos eu precisei começar a trabalhar com 16 anos para ajudar meu pai a sustentar minha família. Então, 6 horas da manhã eu pegava lá minha marmitinha e ia para o ponto de ônibus para trabalhar. Eu vou dizer, a sociedade não me deu oportunidade. Não posso dizer isso, porque eu trabalhei, melhorei no trabalho, ganhei dinheiro, construí minha família, minha casa, formei minhas 2 filhas, que hoje são formadas. Então, eu era muito pobre. Eu posso dizer que eu não tive oportunidade? Não, eu tive oportunidade. Até mais difíceis que hoje. Porque na minha época da minha adolescência, as coisas eram muito mais difíceis. Hoje é muito mais fácil você conseguir entrar numa faculdade, né? Mas na minha época era muito mais difícil. Com 16 anos eu precisei trabalhar, levantar de madrugada para trabalhar. Então eu acho que as oportunidades estão aí para todos igualmente. A diferença é que como cada um as aproveita. Assim, o que a gente vê é que, no fundo, assim, as oportunidades existem, porém elas são desiguais. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, vou citar um exemplo, e que a dona da empresa virou para mim e falou assim, você não pode contratar, primeiro, todos os currículos que forem entregues aqui, eles têm que ter foto. Você não pode contratar ninguém que seja de pele morena ou negra, porque eu não aceito. Então eu falei para ela, isso é uma questão de desigualdade, porque uma pessoa que fosse ali e entregasse um currículo, eu teria que excluir esse currículo da pessoa. Uma pessoa, por exemplo, eu trabalhei em outra empresa, essa empresa falava assim, a gente só paga vale transporte para pessoas que moram a determinada distância do trabalho, e você tem que mapear de onde estão vindo essas pessoas. E aí eu tinha que olhar lá, e aí tinha pessoas que eu via que eram excelentes para a vaga, eu chamava a pessoa e falava, faz o seguinte, você não tem uma tia, um tio, um parente, um amigo que tem um comprovante de residência no lugar mais perto do trabalho? Entrega aqui, porque senão você vai ter que ser excluído do processo seletivo. Então, assim, nós criamos, quando a gente fala sobre essa questão... Não são todas as empresas que pensam assim. Não são todas que pensam assim, não são todas. Porém, muitas delas fazem isso de forma velada. E falam que não fazem, mas fazem. Entendeu? Falam que não fazem, mas fazem. Quando a polícia ela para uma pessoa na rua, eu ando muito na rua, eu gosto de caminhar bastante no meu bairro, né? Eu ando tranquilo pelo meu bairro. Passa a viatura de polícia, eu paro os caras lá para conversar com eles. Porque não tem problema nenhum. Eu gosto de conversar, entender o que está pegando, mas sem problema nenhum. Eu faço isso quase todo dia. Saio para passear com a minha cachorra de madrugada, lá estou andando com ela, passa o carro da polícia e fala, vem aí. Aí para o carro lá, fala, tudo bem, eu sou o Leandro, eu te vi outro dia na reunião, tal, não sei o quê, porque eu participo do conselho comunitário de segurança do meu bairro, né? Eu paro e converso com os caras. Eu não tenho problema nenhum de fazer isso. Se eu fosse negro e eu fizesse o que eu faço lá, eu sei que poderia me ferrar bastante ali. Entendeu? Então, assim, a gente não pode desconsiderar que existem essas questões, porque, de fato, muitas empresas falam, não, a gente contrata. Hoje em dia tem essa questão do ESG, é contrato, vamos respeitar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porém, a gente não pode olhar questões que muitas vezes são exceções e tentar transformar essas questões na regra, né? Hoje a gente vê, por exemplo, pessoa que mora no banhado, ele não tem internet. As pessoas no banhado não podem contratar. Aqui, que tá, você subir aqui a rua e descer ali, né? Elas não têm acesso à internet na casa delas. Na casa não, eles usam a internet móvel no celular, né? Mas então você não tem. Isso aconteceu comigo também, e eu não sou negro. Que bom, é que você teve essa oportunidade, eu né? fiz um concurso na prefeitura e eu tive boa nota para passar. Depois eu pesquisei, eu fui excluído por quê?
porque eu não era conhecido dos que passaram no concurso. Então. Eu fui ver depois, verificar, que eu quis. Falei, não é possível, tem que... Eram pessoas que eram conhecidas, parente de funcionário, parente de vereador. E isso aí, com base no que a gente está pensando aqui, essas pessoas, elas têm um mérito real? Não tem um mérito real. Essas pessoas, quando a gente cria essa questão dessas desigualdades, elas têm digamos, uma igualdade nessas oportunidades? Não teve. Isso aí que criaram foi naturalmente uma desigualdade. E o sistema, ele cria essas desigualdades, você favorecer aqueles que você quer. Né? Então, ainda bem que você teve essas oportunidades, de fato. Né? Mas a gente não pode achar, ainda mais no Brasil, que a gente tem que as questões de desigualdade no Brasil, elas se sobrepõem. Né? A gente não vê, por exemplo, você pega alguns países, né? É difícil, Estados Unidos é um péssimo exemplo, porque os Estados Unidos é péssimo, mas assim, se a gente pegar Inglaterra, por exemplo, você pega muito essa diferença de, eu morei lá, eu vivi aquilo lá, né? Você pega, se você é branco é uma coisa, se você é branco estrangeiro é uma coisa, se você é de qualquer outra cor, amarelo, pardo, preto, já é uma questão muito complicada, você já entra tipo num segundo escalão da sociedade, isso é muito claro. Só que ao mesmo tempo lá, a desigualdade social é muito pequena. Então eu morava num lugar, por exemplo, eu morava numa casa, aí tinha o meu vizinho, era carteiro, a minha vizinha do lado era médica. Você consegue imaginar no Brasil, na época eu morava com meus pais, né? Um professor, um carteiro e um médico morando juntos? Em São José dos Campos hoje, não mora. Eu garanto que lá no Jardim do Golfe não tem nenhum carteiro que trabalha, que mora lá. Né? Mas assim, a gente vê que no Brasil são múltiplas camadas que vão se sobrepondo. Na verdade, os países em desenvolvimento, né? Que vão se sobrepondo e que geram esse montante que tornam tão difícil a ascensão social dentro desses locais. Né? Então, a gente tem que tomar um pouco... Eu entendo o seu ponto de vista, eu acho que é importante você trazer isso, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado de pegar exceções, né, e transformá-las em regra. Porque a nossa regra dentro do sistema hoje está muito organizado sobre esse viés material, né, e desse acesso, dessa acumulação, e é um sistema que ele é focado, até a gente hoje vive nessa febre das redes sociais, e ela é focada em você mostrar as diferenças entre as pessoas, né? E você mostrar quem tem mais, quem tem menos, quem é o bonzão, quem não é, quem quer isso, quem quer aquilo. Você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Não, na verdade eu quero fazer uma colaboração, uma reflexão. Eu converso muito com uma pessoa que faz faxina na minha casa de 15 dias. E assim, eu espero ela chegar, a gente toma café junto, eu faço comida. Enfim, a gente convive aquele dia que ela está ali cuidando da minha casa, que é o meu castelo de proteção. E aí ela conversa muito comigo, nossa, mas como isso é diferente, porque eu vou em casas que as pessoas comem na minha frente, nem perguntam se eu quero, se eu estou precisando, joga a comida fora, mas não dou. Então assim, essa questão da responsabilidade, das condições sociais, elas estão presentes de diferentes formas no nosso dia a dia. E todos nós, se a gente pensar direitinho, a gente tem a possibilidade de ser melhor e ser diferente para quem está na nossa frente todos os dias. Eu queria falar isso porque acontece nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos conhecidos, nos nossos amigos. E isso são situações que só nos afastam da possibilidade de romper com a desigualdade social. Sim. É uma das formas. E de a gente não só romper, mas da gente evoluir, né? Porque, por exemplo, eu lá no meu bairro, lá estou andando, lá a gente está com um problema aqui no centro, com pessoas em situação de rua, né? E as pessoas tendem a colocar as pessoas em situação de rua num balaio só, assim. Então pega e fala, não, é tudo a mesma coisa. É drogado, ladrão e pessoa que não quer seguir regra nos abrigos. É só isso que se fala, né? Então pega e coloca todo mundo dentro do mesmo saco e quer que suma com aquilo. Quando você vai conversando, você vai vendo que são problemas diferentes, né? Então, por exemplo, eu vou lá, converso com uma e falo, essa pessoa ela tem algum distúrbio mental. A questão dela não é uma questão social, nem uma questão de polícia, é uma questão de saúde pública. Então a gente está fazendo esse mapeamento de pessoas que precisam de uma assistência de saúde mental para atuar junto àquelas pessoas, né? Pessoas que estão ali e falam, eu vim de outra cidade achando que aqui era muito bom, que aqui era tudo perfeito e eu me dei mal aqui, né? Me ferrei aqui em São José, o que eu faço? Então vamos ajudar essa pessoa nesse ponto, né? Então são pequenas compreensões e aí de fato, quando a doutrina fala para a gente se enxergar como irmãos, né? Eu acho que esse é um ponto que em muitas pessoas causa uma dificuldade, causa uma certa estranheza, né? Porque é você se colocar no lugar do outro
e você entender essas questões, muitas vezes eu pergunto, falo, pô, e se eu tivesse uma situação dessa, como que eu ia estar agindo, como que eu ia atuar, né? E conversar e tentar entender, e aí sim, falar, pô, como é que eu, enquanto ser humano, que tive essas questões, que tive todo um favorecimento ao longo da minha vida, como é que eu posso tentar ajudar de alguma forma? É isso, né? Você conversar, vou lá, explico, converso. O cara fala, pô, eu queria só um currículo. Queria um currículo. O cara falou pra mim, inclusive ele estava num abrigo que existia aqui nessa rua, aqui na Coronel, aqui, Zé Monteiro, um pouco pra lá. Ele falou assim, pô, eu queria só que alguém fizesse um currículo pra mim. Ele falou, vou fazer, vou trazer pra você. Fiz, imprimi, levei pro cara. Coisas simples, né? Coisas muito simples. Mas são só pequenos exemplos. O senhor queria falar alguma coisa? Eu queria falar o seguinte, na minha visão, vários relatos sobre a cuidado, eu consigo enxergar da seguinte forma. Não tem aqui no salão uma única pessoa que criaram e criam, aqueles mais novos, seus filhos, como foram criados. Sempre procuram a criar e criam diferente dos seus pais. Sim, sim. Um exemplo do nosso amigo aqui, que ele falou, nosso irmão, dos pais dele. Com certeza, o sacrifício, o esforço que ele fez, foi porque o pai não tinha condições, vamos dizer assim, Sim. de oferecer uma condição melhor. As minhas filhas hoje, uma vez, uma filha minha, na hora da refeição, ela falou, eu quero dar para os meus filhos as mesmas coisas que o meu pai me deu. Eu falei, filha, se assim você fizer, você não vai dar um passo para frente. Você vai oferecer e dar condições de eu ter uma plena consciência e certeza muito melhor do que eu pude te dar. O que eu te dei, o que eu pude. Não dei para vocês o que eu tive dos meus pais. Então a evolução, ela é contínua, em todos os sentidos. Mas ela é tão lenta, Leandro, que é imperceptível. Né? Você Muitas não vezes, percebe essa evolução. Eu sempre abominei a palavra orgulho. E se você observar, eu sei que você sabe disso muito bem, que a maioria esmagadora dos seres humanos, quando ela tem uma condição melhor, ela diz, eu tenho orgulho. E quando essa palavra, ela te atinge, ela te fere. Porque se ele diz que tem orgulho, ele já é uma pessoa que não é uma pessoa bem, entendeu? Se ela disser, eu tenho diferente, eu tenho alegria, eu tenho satisfação. É diferente. É isso que eu queria colocar. Legal. Obrigado pela pergunta. Não, obrigado pela contribuição, importante isso daí. É importante que as pessoas participam também, fica mais legal assim, a exposição. Bom, e aí em questão do papel, né, já estamos terminando aqui, do papel do espírito nessa transformação. Então combater o egoísmo e o orgulho em si mesmo, fazer a tal, que a gente fala tanto da chamada reforma íntima, né, que a gente discute tanto e que é importante nós fazermos a nossa reforma íntima de fato e não só ficar falando dela, né. Então, envolver-se em ações de transformação social, às vezes ações muito pequenas, né? Coisas muito pequenas que possam ajudar. Eu não estou falando aqui de fazer trabalho social, fazer caridade, não é isso não. Coisas pequenas, às vezes no seu condomínio, você organizar a coleta seletiva de lixo. Olha que coisa importante já. Você já está ali fazendo trabalho na transformação social e ajudando o planeta a se preparar para um mundo de regeneração. Uma outra questão, né? O convite à ação consciente. Então é essa ação consciente que eu estou falando, né? A gente tomar consciência das coisas, entender essas coisas, entender questões diferentes, entender, praticar as nossas ações, porém raciocinando e pensando quais são as consequências que essas ações podem nos trazer, né? E podem trazer para a sociedade como um todo, porque nós vivemos interligados, né? Em um mundo interligado. Então, só para uma reflexão final, né? Essas desigualdades sociais não são obra de Deus, mas do homem, como traz aqui para a gente o livro dos Espíritos, as respostas dos Espíritos, né? Então a transformação social ela começa pela nossa transformação interior, pela nossa reforma, pela nossa conscientização, pela nossa ação consciente e que sejamos agentes da mudança, né? Com amor, justiça e um olhar mais amigo, né? Com relação aos nossos irmãos. E aqui um chamado à ação, né? Então o que eu posso fazer hoje, né? Para ajudar a reduzir essas desigualdades que a gente comentou aqui. E essas ficam reflexões, né? Então, como que eu posso influenciar essas mudanças de forma positiva? Como é que eu posso ajudar na conscientização social? Coisas mínimas, né?
trabalhar em uma sociedade, para uma sociedade mais justa para todos, né? Então, outro lema do Espiritismo, né? Amai-vos e instruí-vos. Por isso que é tão importante a gente estar aqui domingo de manhã, estudando, então aqui ouvindo, debatendo, conversando, para que a gente possa, né, tomar consciência disso e a partir disso basear as nossas ações. Tá? Então aqui estão as referências que eu usei para a aula de hoje. Se alguém quiser eu mando a apresentação, não tem problema nenhum. Eu agradeço então e quem quiser eu posso mandar a apresentação, anota o meu e-mail, eu mando para vocês aí. A gente pode conversar, discutir, enfim, debater, continuar debatendo, porque 1 hora às vezes é pouco, né, para a gente abordar essas questões, mas a gente segue aí. Tá bom, pessoal? Então, obrigado pela atenção de vocês. Acho que a Cris vai assumir agora aqui o... Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Leandro. O Leandro, porque a gente que abraça a doutrina espírita, a gente tem que avançar nas nossas reflexões e recontextualizando a cada dia, né? Contextualizar a cada dia aquilo que a gente encontra em Kardec e o como a gente transfere isso para a atualidade, para a vida moderna, né? Do mundo de hoje. E a gente tem obrigação de praticar aquele amai-vos e instruí-vos, porque a gente tem que pensar, né? Somos os seres inteligentes da criação. Obrigada, Leandro. Imagina, eu agradeço. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos imensamente por estarmos aqui nessa manhã, que as palavras do nosso amigo possam ecoar no nosso pensamento, nos convidando à reflexão, nos convidando à ação em nossas vidas, para que nós possamos cumprir conscientemente o nosso papel no meio em que estamos vivendo. Pedimos, Senhor, que nos acompanhe até os nossos lares e que um pouquinho dessa paz, dessa tranquilidade que experimentamos aqui, possa nos acompanhar. Fica conosco. Os passistas vão para a sala de passe, a gente vai se preparar aqui, e aí a gente pede para quem Volta aquela parte onde você fez, acho que são 3 slides antes que eu fui tirar foto. Peraí, essa aqui. Essa daí. Essa daqui? Sim, eu queria que eu gostei dela. Depois se quiser eu te mando ela. a casa vai entrar em obra. Tipo, meu. A gente vem já há um tempo prometendo que vamos Amanhã você vem? privatizar os ambientes e essa obra já está começando a decolar. Com a ajuda de todos que têm doado e têm Então tá falando colaborado nada. com isso, né? Porque a gente vai ter aula essa semana, né? Aí na outra semana já vira virtual, né? Foi ótimo, adorei. Obrigado, que bom. Você que cuida da informática aqui. Isso. Os computadores para doar são do meu escritório. Como que eu faço? Traz aqui, daí põe assim, por doação, aí você põe lá, daí o pessoal faz a coisa e põe pra usar aqui. São 2 CPUs, tá? Elas estão boas, já formatei. Só que daí eu não sei se você tirar o que parece.